Opa, bora pro exercício 7 aqui. É da página 30, mas eu coloquei na lista como da página 28, tá bom? O exercício 7 tá dizendo assim: dois trens A e B de 300 metros de comprimento percorrem trajetórias paralelas com velocidades respectivamente iguais a 20 e 10 metros por segundo. A alternativa A pede para a gente calcular o tempo que o trem A leva para passar por uma ponte de 200 metros de comprimento. Vamos entender então o que esse exercício está realmente pedindo, tá bom? Ele está pedindo o tempo que leva para o trem passar na ponte, tá bom? Então, nessa alternativa A, está perguntando o tempo, mas vamos interpretar então. O trem, os dois possuem o mesmo comprimento. O comprimento igual a 30 metros. Eu vou colocar vou colocar C. Então, comprimento é igual a 300 metros. Comprimento do trem A. Então, o comprimento do trem A é 300 metros. E o comprimento do trem B também é 300 metros. Tá aqui, 300 metros. A velocidade do A é igual a 20 metros por segundo, enquanto que a velocidade do trem B é igual a 10 metros por segundo. Então, essas são as informações que o exercício apresenta para nós. Depois, ele pergunta, na alternativa A, o tempo que o trem A leva para passar por uma ponte de comprimento de 200 metros. Então, o comprimento da ponte é igual a 200 metros, ok? Então vamos interpretar aqui. Vou representar a ponte. Aqui está a nossa ponte. A ponte, ela tem um comprimento menor que o trem, mas não importa. Isso sempre vai funcionar dessa maneira. Suponhamos que o trem é esse canetão aqui. E o trem vai percorrer essa distância e vai passar pela ponte. Vamos ver qual distância que o trem precisa percorrer. Observe. Olha só. Quando o trem está passando, vai ter um momento que ele vai estar no começo da ponte. Vamos contabilizar esse espaço. Então, aqui é o espaço inicial da ponte. Esse espaço aqui, ele é igual a 0. Depois de um tempo, esse canetão barra trem vai estar percorrendo Vamos lá então, voltando aqui. Então, esse trem está percorrendo aqui a ponte. Então, ele vai percorrer aqui o espaço da ponte, ó. Chegou aqui, qual foi a distância que ele percorreu? Ele, aqui nesse espaço final, ele vai ter percorrido todo esse comprimento aqui da ponte, tá? Vou colocar o CP. Depois, ele vai ter que percorrer o comprimento do próprio trem. Aí sim, ó. Então, ele vai percorrer para finalizar, para todo o trem passar pela ponte. Então, quando ele termina de passar pela ponte, ele percorreu qual espaço? Ele percorreu o espaço da ponte mais o comprimento do trem. Fundamental. Ok, então nós já sabemos qual é o espaço percorrido para um trem passar por uma ponte, que é o quê? Que é o comprimento da ponte. O comprimento da ponte mais o comprimento do trem. Ok. Já sabemos isso aí. Por que eu estou avisando isso? Por quê? Porque nessa alternativa A, ele pede para calcularmos o tempo que o trem A leva para
passar por uma ponte de 200 metros de comprimento. Então, o tempo é a nossa pergunta. Eu consigo encontrar esse tempo por meio da fórmula da velocidade, que é a variação do espaço em função do tempo. Basta eu isolar o tempo e substituir as informações que eu já possuo. Então, vai ser o quê? O ΔS sobre a velocidade. O espaço será o quê? O comprimento da ponte mais o comprimento do trem. O comprimento da ponte é 200 metros. Mais o comprimento do trem. Do trem A, nesse caso. O trem A tem comprimento de 300. Isso dividido pela velocidade do trem, que é 20. Então, esse tempo vai ser o quê? 500 dividido por 20. Então, esse tempo aqui é igual a 25 segundos. Agora, ele pergunta, na alternativa B, o tempo que o trem A leva para ultrapassar o trem B quando se deslocam no mesmo sentido. Então, aqui, vamos analisar a situação. Vou apagar aqui, vamos lá. Agora, nesse caso, o trem A ele está indo no mesmo sentido que o trem B, e eu quero saber qual é o tempo que o trem A vai conseguir passar pelo trem B. A ideia é semelhante à da ponte, com exceção de uma característica. O trem B ele possui uma velocidade e nós não podemos desconsiderar isso, porque senão nós estaríamos no mesmo caso da ponte. Então vamos analisar esse caso. Então eu tenho o trem B no mesmo sentido e direção que o trem A. Então os dois estão percorrendo esse mesmo caminho. Agora vamos imaginar o trem B com a sua velocidade. A velocidade do trem B é 10 metros por segundo. E aí, esse trem B, ele vai ser ultrapassado, vai passar por ele o trem A. Então, o trem A vai se aproximar aqui e ele vai querer passar por este trem. Faz sentido? Faz, né? Ele tem uma velocidade maior. Se ele tivesse a mesma velocidade, eles permaneceriam sempre com o mesmo intervalo de distância, né? A distância sempre seria a mesma, né? Enfim. Agora, quando ele vai ultrapassar, por conta de qual velocidade ele vai conseguir ultrapassar? Ele vai conseguir ultrapassar porque ele tem uma diferença de 10 metros por segundo. Então, ele vai conseguir ultrapassar esse trem B por conta de 10 metros de segundo de diferença. Então, essa velocidade de ultrapassagem é uma velocidade relativa. Então, essa velocidade relativa, nesse caso, quando nós temos os dois corpos com o mesmo sentido e a mesma direção, essa velocidade é a subtração. Você vai pegar, então, a velocidade do trem A menos a velocidade do trem B. Essa velocidade aqui, essa velocidade relativa vai ser 20 menos 10. Então, essa velocidade relativa é igual a 10 metros por segundo. Pronto, então a gente já sabe qual que é a velocidade. Nós precisávamos analisar mesmo esta velocidade. Então, vou escrevê-la aqui. Essa velocidade relativa é de 10 metros por segundo. Ok. A ideia de ultrapassagem da ponte é semelhante a desse trem. Por quê? O trem A, ele vai precisar, vamos supor, aqui esse trem B esteja aqui parado. Então, seria como se esse trem A estivesse... trem B, perdão. É como se esse trem B estivesse parado e o trem A estivesse com uma velocidade de 10 metros por segundo, tá? Então, ele passaria aqui. Imagina que o trem A vai ultrapassar
este outro trem aqui. Então ele está vindo. Quando ele chegar aqui, ele vai ter um espaço percorrido igual a zero. Então olha só, igual a zero, então já está tendo um espaço percorrido diferente de zero. Chegou aqui, ele percorreu o quê? Ele percorreu o comprimento do trem B. Depois que ele passou aqui, ele vai permanecer com a velocidade constante de 10 metros por segundo. Então ele vai terminar de percorrer. A partir desse momento, quando que ele vai terminar de ultrapassar esse trem B? Quando ele percorrer um espaço semelhante ao próprio comprimento dele, que é o comprimento do trem A. Então, o espaço percorrido para ele ultrapassar o trem B é o que? É o espaço correspondente ao comprimento do trem B mais o espaço correspondente ao trem A. Então, para respondermos essa alternativa B, o nosso ΔS é o comprimento do trem A mais o comprimento do trem B. E a nossa velocidade, nesse caso, é uma velocidade relativa entre esses dois trens, que no caso é uma subtração de 20 por 10. Essa velocidade relativa é 10 metros por segundo. Agora sim, nós podemos encontrar qual que é o tempo. O tempo, nesse caso, de acordo com a nossa fórmula da velocidade média, o nosso tempo é o espaço percorrido dividido pela velocidade. Então, o espaço percorrido vai ser o quê? 300 mais 300. Por quê? 300 é o comprimento do trem A e o outro 300 é o comprimento do trem B. Então, vai ficar 300 mais 300 dividido por 10. Então, vai dar 600 dividido por 10. Então, esse tempo será de 60 segundos. Ok? Eu peço para que vocês não reparem o barulho muito gigantesco de fundo. É que minha mãe está conversando com a minha madrinha no telefone. Ok? Então será de 60 segundos esse tempo de ultrapassagem. Vamos para a letra C. Não era para eu ter apagado. Mas ok. Vamos lá, não tem problema. Vamos fingir que não tem problema. Olha só, na letra C, nós temos a seguinte situação. Queremos saber o tempo que os trens levam para ultrapassar um ao outro quando se deslocam em sentidos opostos. Então, nesse caso, eu vou ter um trem vindo neste sentido e um outro trem vindo neste sentido. Eu quero saber qual vai ser o tempo em que eles se ultrapassarão. Se você for pensar, a velocidade relativa aqui vai ser muito mais rápida. Então, a gente vai ter que somar o tempo para encontrarmos a velocidade relativa. A velocidade relativa vai ser a soma da velocidade do trem A mais a soma da velocidade do trem B. A velocidade do trem A é de 20 metros por segundo, a do trem B é de 10 metros por segundo. Então, essa velocidade relativa vai ser de 30 metros por segundo. E agora, e o espaço percorrido? O espaço percorrido se você for analisar, nós teremos que eles simultaneamente percorrerão um espaço de 600 metros, né? Simultaneamente percorrerão um espaço de 600. Por que a gente pode afirmar isso? Se a gente considerar essa velocidade relativa, eles vão se ultrapassar com uma velocidade maior, vai ser mais rápido isso aqui. Mas nós podemos considerar o quê? Só representar aqui novamente, tá? Então, aqui está o trem A, por exemplo. Ele está vindo nesta direção. Enquanto que o trem B, ele está indo nessa daqui, ó, que é o trem A, trem A. O trem B vai precisar ultrapassar o espaço do trem A mais
o espaço para todo o trem ultrapassar esse trem A. Não pode desconsiderar o comprimento dele. Então, esse espaço será também, o espaço total será o comprimento do trem A mais o comprimento do trem B. Interessante. Ok. Isso vai acontecer simultaneamente, né? Interessante. Mas isso ali já vai estar tudo ponderadinho pela velocidade relativa. Então, esse tempo aqui, de acordo com a nossa fórmula da velocidade escalar média, nós podemos encontrar que o tempo será a variação do espaço em função dessa velocidade. Então, isso aqui é 600. Por que 600? Porque o comprimento do trem A é igual a 300 e o comprimento do trem B é igual a 300. Então, 300 mais 300, 600. E a velocidade ali é de 30 metros por segundo. Então, isso aqui vai ser igual a, esse tempo vai ser igual a 20 segundos. Ok? Então é isso. Desculpa o barulho aqui de fundo.